Olá, eu sou Guilherme Baciotti e vou apresentar para vocês Imigrantes, um jogo de estratégia para 2 a 4 pessoas com tempo de duração entre 80 e 140 minutos. Imigrantes conta um pouco da história do Brasil entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX. Em 1888, com a abolição da escravatura, milhões de vagas de emprego surgiram no país. A elite nacional deixou de lado os milhões de ex-escravos e preferiu substituí-los por imigrantes europeus e asiáticos. Fato este que gerou profundas marcas na sociedade brasileira. Mas o fato é que milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil e participaram ativamente do desenvolvimento econômico do país. Este é o contexto temático em que se passa o jogo Imigrantes. Imigrantes tem como mecânicas principais a alocação de trabalhadores, chamados aqui de gerentes, e uma espécie de coleção de componentes, com os tokens de imigrantes e trabalhadores nacionais. O jogo se passa em 3 fases que remontam intervalos históricos. O primeiro, por exemplo, se passa entre a abolição da escravatura e o Decreto Prinetti de 1902, que diminuiu drasticamente a imigração italiana. Cada uma dessas fases conta com 4 rodadas. Antes de aprofundarmos em cada ponto do funcionamento do jogo, vamos dar uma olhada no setup inicial. Mostrarei aqui o setup para 4 jogadores. Algumas pequenas diferenças acontecem nos setups para 2 ou 3 participantes. Monte o tabuleiro com as estações de trabalho em 2 colunas, colocadas em ordem numérica. Coloque ao lado o tabuleiro de rodadas. Cada jogador então deve escolher uma cor e tomar para si 2 meeples. Separe um terceiro meeple de cada cor e deixe próximo ao tabuleiro. Eles poderão ser utilizados pelos jogadores no decorrer do jogo. Pegue um quarto meeple de cada cor e sorteie a ordem de turno. Embaralhe as cartas bônus de países e tire aleatoriamente uma carta. Este será o bônus comum a todos os jogadores. Entre as cartas restantes, distribua 2 para cada jogador, que escolherá apenas uma para ser seu bônus secreto e exclusivo. Revele aleatoriamente um dos 2 bônus financeiros e coloque ao lado do bônus de país. Este será mais um bônus comum a todos. Separe os 3 baralhos de eventos, um para cada fase do jogo. Após embaralhar, entregue 3 cartas de cada uma das fases para os jogadores. Entregue também para cada um dos jogadores um tile inicial, 4 dinheiros e a carta de referência de entrada de imigrantes. Falaremos sobre ela mais tarde. Embaralhe os tiles de expansão e coloque-os ao lado do tabuleiro. Abra um número de cartas igual ao número de jogadores. Coloque abaixo uma das cartas de tile de expansão exclusiva da fase em jogo, no caso, a fase 1. Separe os tokens de imigrantes de acordo com a fase ao qual pertencem. Coloque um marcador sobre o evento-chave inicial e realize o setup de fase indicado no tabuleiro, colocando marcadores nos valores indicados ali no evento-chave. Por fim, coloque aleatoriamente os tokens de imigrantes da fase em questão que entrarão em jogo a cada rodada. Cada fase possui um número de imigrantes que entra em jogo a cada rodada. Na carta de referência de entrada de imigrantes, é possível ver quais imigrantes podem entrar em jogo em cada fase. Setup pronto, vamos ao jogo. No início de cada uma das 3 fases, os jogadores farão uma escolha de eventos para as rodadas seguintes. Funciona da seguinte maneira. O jogador escolhe uma de suas 3 cartas da atual fase e descarta as demais. Quando todos tiverem escolhido suas cartas, elas são reveladas e organizadas cronologicamente, de acordo com o ano em que aquele evento aconteceu, indicado no canto superior esquerdo da carta. Todos os eventos de imigrantes são baseados em fatos reais que aconteceram no país, tendo inclusive uma breve explicação de cada um deles nas cartas. Formadas as rodadas, o jogo ocorre da seguinte forma. Primeiro de tudo, resolve-se o evento, colocando um marcador sobre ele. Depois, o primeiro jogador, indicado sob a atual carta de evento, realiza uma ação, alocando um de seus gerentes em uma das diversas áreas de trabalho. Lembre-se de colocar sempre o meeple no espaço mais à esquerda da área de trabalho escolhida. Existem bônus e ônus de acordo com o posicionamento de seu meeple na área de trabalho. Aqui podemos ver, por exemplo, que este jogador terá um acréscimo de 1 para realizar a ação nesta área de trabalho. Depois disso, o jogador seguinte, sobre a próxima carta de evento, aloca seu gerente, e assim sucessivamente até que acabem os meeples gerentes. Depois, é hora de realizar as ações.
Elas acontecem seguindo o caminho do trem, ou seja, na ordem numérica das cartas. Primeiro a área de trabalho 1, depois a 2 e assim por diante. Depois disso, avança-se o marcador de rodadas, indo agora para um novo evento. Dá para perceber que a ordem de turno agora se modifica. Afinal, o meeple verde, que antes estava sob a carta de evento, agora ficou para trás, e será então o último jogador. Fora isso, as rodadas são iguais. Alocam-se os gerentes e depois resolvem-se as ações. Ao final da quarta rodada da fase 1 e 2, é realizada nova escolha de cartas evento, além de um novo setup de preços de acordo com o evento-chave da próxima fase. Ao final da quarta rodada da terceira fase, o jogo termina. Soma-se os pontos que podem vir de tiles de expansão, das cartas bônus e da venda de produtos, e aquele com a maior pontuação vence o jogo. Antes de entrarmos em detalhes sobre as áreas de trabalho e suas ações, vamos dar uma olhada nos tiles de expansão. Afinal, eles são em geral a maior fonte de pontos do jogo. No começo do jogo, todos possuem apenas um tile inicial. Com o passar do tempo, os jogadores vão adquirindo novos tiles que possuem diversas funções no jogo. Vamos dar uma olhada neles. Cada tile de expansão possui 3 informações básicas. A primeira é o número de tokens que podem ser colocados ali, independente de ser imigrantes ou trabalhadores nacionais. Este valor é indicado pelo número de círculos no tile. No nosso exemplo, são 4 trabalhadores que podem ficar por ali. A segunda informação é referente à sua capacidade de produção. Os tiles podem produzir café, produtos industriais ou dinheiro. No exemplo que estou mostrando, este tile de plantação produz um café para cada trabalhador colocado ali. E quando falo trabalhador, digo imigrante ou trabalhador nacional, não confunda com os meeples gerentes. Veja em outro exemplo, este tile que produz 3 produtos industriais para cada 2 trabalhadores colocados ali. Um único trabalhador nada produzirá. A terceira informação remete à pontuação que aquele tile lhe dará no fim do jogo. No exemplo, este tile de cidade urbana lhe dará 5 pontos se houver 4 trabalhadores quaisquer ali, 6 pontos se forem 4 trabalhadores iguais, ou 8 pontos se forem todos diferentes uns dos outros. Lembrando que esta pontuação não é cumulativa. Cada tile pode dar apenas uma única pontuação ao final do jogo. Alguns tiles, como este do exemplo, só podem ser adquiridos em uma fase específica do jogo, mas depois podem ser utilizadas até o fim da partida. O tile inicial funciona como um tile triplo, tendo função de plantação, cidade e uma função extra que explicarei mais adiante. Agora que já fizemos um setup e entendemos como funcionam as rodadas e os tiles de expansão do jogo Imigrantes, vamos dar uma olhada nas áreas de trabalho e entender todas as ações possíveis no jogo. A primeira área de trabalho é a hospedaria dos imigrantes. Ao alocar um gerente seu ali, será possível contratar imigrantes. Os imigrantes contratáveis estão sob a atual carta de evento e todos aqueles que não foram contratados anteriormente. Os imigrantes possuem um preço indicado na área de trabalho, e este valor vai variar de acordo com as fases do jogo e algumas cartas de evento. Como que funciona a realização desta ação? O jogador que colocou um gerente ali primeiro vai ter a oportunidade de contratar um imigrante. Depois o segundo jogador e assim por diante. Assim que todos tiverem esta oportunidade, o primeiro jogador pode contratar de novo, pagando por isso, é claro. E depois o segundo jogador e assim por diante, até que os jogadores não queiram ou não possam mais contratar. Esta possibilidade de repetição de ação está indicada na área de trabalho com este símbolo de setas. Lembrando que para contratar um imigrante, o jogador deve pagar por isso e ter espaço em seus tiles, pois logo depois das contratações, os imigrantes já devem ser colocados nos tiles. A segunda área de trabalho é a colheita. Ao realizar esta ação, o jogador gera o recurso de café. O número de cafés gerados é igual ao número de capacidade produtiva de seus tiles. Neste exemplo, o jogador gera 2 cafés por este tile, mais 1 pelo tile inicial. No total, então, 3 cafés. Nesta área de trabalho, não há possibilidade de uma ação dupla. Então, ao alocar 2 gerentes ali, o único benefício é escolher qual posição teria um bônus de produção melhor. A terceira área de trabalho é a produção industrial e funciona de maneira quase igual à colheita, só que agora produzindo os recursos de produtos industriais.
levando em consideração os tiles de indústria, obviamente. A diferença nesta área de trabalho para a colheita está nos bônus e ônus de produção. Perceba que são diferentes. A quarta área de trabalho é a taxação. Aqui é possível gerar dinheiro de acordo com sua capacidade produtiva das cidades e colônias. A diferença é que nesta área de trabalho é possível fazer duas ações, ou seja, colocar 2 gerentes ali e com isso gerar 2 vezes a sua capacidade produtiva de dinheiro em um único turno. Claro que para isso você gastaria suas 2 ações. A quinta área de trabalho se refere à compra de tiles de expansão. Para cada gerente alocado ali, é dada a possibilidade de se comprar um dos tiles disponíveis. O preço deles está indicado na área de trabalho e varia de fase para fase. Lembrando que o posicionamento dos gerentes pode garantir desconto ou sobrepreço. Cartas de tiles novas só são abertas assim que todos que colocaram seus gerentes ali realizarem suas ações. A sexta área de trabalho refere-se às ações políticas. Ao colocar um gerente aqui, o jogador pode escolher um dos favores políticos possíveis, pagando por isso um preço indicado na área de trabalho. São 5 ações políticas possíveis, e elas não podem ser realizadas 2 vezes na mesma rodada. Quais são essas ações? Gerente extra do governo. Ao solicitar este favor político, o jogador ganha um gerente extra para as próximas rodadas. Ele ficará com este gerente a mais até que outro jogador, em uma rodada futura, solicite este mesmo favor. Aí, o gerente extra passa a ser deste outro jogador. Desconto em tiles. Ao solicitar este favor político, o jogador ganha um desconto permanente de 1 para a aquisição de novos tiles. Este jogador terá este desconto até que outro jogador, em uma rodada futura, solicite este mesmo favor. Aí, o desconto passa a ser deste outro jogador. Modificação de preços. Quando um jogador solicita este favor político, ele pode alterar em 1, para mais ou para menos, o valor de taxação, café ou produtos industriais. Mudar a ordem de jogo. Quando um jogador solicita este favor político, ele pode modificar a posição de seu meeple na ordem de turno, empurrando os meeples adversários para um lado e para o outro. Liberar o trem. Este favor político libera as mercadorias do trem da venda de produtos. Explicarei isto melhor mais tarde. Vamos agora à 7ª área de trabalho, a área dos trabalhadores nacionais. Esta área funciona de maneira bem parecida com a hospedaria de imigrantes. Porém, a reposição de tokens aqui só é feita no início de cada fase, sendo que o valor indicado no evento-chave é o número máximo de trabalhadores nacionais disponíveis. Além disso, o preço aqui também é diferente do valor da contratação dos imigrantes. A 8ª área de trabalho é a venda de produtos, e essa aqui é a mais complicadinha. Até aqui, todas as ações têm sua realização como opcionais, ou seja, mesmo depois de alocar um trabalhador em uma área de trabalho específica, o jogador pode abrir mão de realizar aquela ação. Na venda de produtos, não. Se o jogador colocar um gerente ali, ele tem que realizar a ação. Vou explicar certinho para ficar mais claro. Nesta área de trabalho, o jogador vai poder vender seus recursos, ou seja, os cafés e os produtos industriais. Como que funciona esta venda? Ela é feita na ordem de posicionamento dos gerentes, ou seja, esse jogador aqui vai vender primeiro, depois este e depois este. Como tem símbolo da flechinha aqui, quer dizer que o primeiro jogador aqui vai vender de novo, e depois o segundo, e assim por diante. A venda funciona da seguinte maneira: são 4 vagões de trem e cada um deles vai te pagar um valor sobre cada produto. O primeiro vagão só aceita 2 produtos, mas paga 1 a mais de dinheiro por cada um. O segundo paga o valor exato, o terceiro menos 1 e o quarto menos 2. Quando o jogador for vender, ele escolhe um vagão e um produto e embarca quantos for possível ali. No exemplo aqui, o jogador amarelo vendeu 2 cafés no vagão 1. Ele já pega em dinheiro o valor de cada café mais 1. O valor está lá na área de trabalho de colheita, neste caso 4, ou seja, o jogador amarelo ganha 5 por cada café vendido. Aí, o jogador preto escolhe um vagão e um tipo de produto, lembrando que cada vagão só pode ter um único tipo de produto. Ele vai embarcar quantos produtos for possível,
pegar o dinheiro e passar a vez para o próximo jogador, que vai fazer a mesma coisa. E é aí que entra a questão da obrigatoriedade da ação. Neste exemplo aqui, todos os jogadores realizaram suas ações de maneira lucrativa, mas o turno volta para o jogador amarelo. E aí, ele vai ser obrigado a embarcar no vagão que paga -2. Como ele está com um produto que só vale 2, ele não vai ganhar nada por isso, mas tem que embarcar mesmo assim. Lembrando que o jogador nunca perde dinheiro nessa ação, no mínimo seu produto será vendido por 0. Além do dinheiro, esta ação é bastante importante porque gera pontos de vitória. Todo turno que o jogador embarca café, ele ganha um ponto, não importa a quantidade de recursos embarcados. E todo turno que o jogador embarca produto industrial, ele ganha 2 pontos, de novo sem importar a quantidade de produtos. Ou seja, o jogador pode ganhar até 3 pontos em uma rodada com a venda de produtos. Depois que todo mundo embarcou seus produtos, a gente vê se tem pelo menos 3 vagões de trem ocupados. Se sim, pode tirar todas as mercadorias dali e deixar o trem livre para as próximas rodadas. Se não, os produtos continuam ali para as próximas rodadas, prejudicando as próximas vendas. Num caso como esse, o jogador pode usar a ação política de liberar o trem para deixar a venda de produtos 100% liberada. Outras ações possíveis, além das 8 áreas de trabalho. Alocar um gerente em algum tile seu. Se o jogador fizer isso, ele pode fazer uma de 2 coisas. A primeira é produzir recursos referentes àquele tile. Neste exemplo aqui, 3 cafés. A segunda coisa a se fazer é mover os tokens de trabalhadores deste tile para outros tiles que ele possua, mas sempre nesse sentido, do tile com gerente alocado para outros, e não o oposto. Esse movimento é muito importante para conseguir obter as combinações de melhor pontuação de cada tile. Uma coisa importante aqui, o tile inicial possui ainda uma função extra, que pode ser combinada com produção ou movimento, que é a ação de venda interna de produto. Se o jogador tiver um token alocado nesse espaço, ele pode vender um único produto pelo seu preço de tabela, sem ganhar pontos de vitória, é só uma troca de produto por dinheiro. A última ação possível é a desistência. Aqui, o jogador abre mão de alocar o gerente em qualquer lugar e ganha imediatamente 1 de dinheiro. É a única ação que você já recebe algo imediatamente, não precisa esperar a realização das ações. Estas são as 10 ações possíveis no jogo Imigrantes. Lembrando que no final da 12ª rodada, o jogo termina, os bônus individuais são revelados e é realizada a contagem de pontos. O jogador com mais pontos vence a partida. Se houver empate, vence aquele que tiver mais imigrantes alocados em seus tiles. Se houver novo empate, vence quem tiver mais trabalhadores nacionais contratados. E se houver um novo empate, o jogo termina empatado. É isso aí, espero que tenham gostado. Este foi o jogo Imigrantes, por Guilherme Vaciotti. Tchau!